Hoje eu quero finalizar as contribuições teóricas, né, de Gaultier e Underdown para a teoria contábil, para a teoria da contabilidade. São dois autores, Gaultier e Underdown, que são o Michael ou Michael Gaultier e o Brian Underdown. Bom, esses autores, conforme já tratei nos vídeos anteriores, basicamente se interessam em verificar a relação teoria contábil versus prática contábil. E aí eles propõem um diagrama, um modelo, né, que faz essa relação entre prática contábil e teoria contábil. Eu já tratei isso aqui no canal, então não quero entrar em maiores detalhes. E eles também apresentam como fundo desse diagrama, dessa relação, 3 níveis para a abordagem do desenvolvimento da teoria contábil. E esses 3 níveis são a abordagem descritiva, a abordagem da utilidade para o processo decisório e a abordagem da prosperidade. A abordagem descritiva, basicamente, de modo bem resumido, é a descrição propriamente dito da prática contábil, e essa descrição vai fundamentar uma teoria contábil. A abordagem da utilidade para o processo decisório é o contrário disso, utiliza-se de dados quantitativos, às vezes até com situações ou com ferramentas mais complexas, né, ou área de estudo mais complexa como a econometria, para fazer essa relação com a criação de teorias contábeis e isto ser aplicado na prática. Então é uma perspectiva diferente, né? Apenas variando se vai utilizar dados quantitativos mais pesados ou não. Já a abordagem da prosperidade ou também a do bem-estar, ela se preocupa em entender qual que é o impacto da teoria contábil na prática contábil. Basicamente isso. A teoria do bem-estar é isso, o impacto da informação na prática contábil. Então são esses 3 níveis da teoria contábil, essas 3 abordagens: descritivo, tomada de decisão e bem-estar. E aí o autor aqui finaliza as contribuições o autor do texto aqui, né, os autores, finalizam as contribuições de Gaultier e Underdown dizendo o seguinte: Gaultier e Underdown estabelecem 3 níveis de abordagens para o desenvolvimento da teoria contábil. Esta contribuição permite esclarecer a adoção das 3 abordagens metodológicas para a produção de teorias de contabilidade, como já foi discutido em outros momentos aqui desse livro, né? A configuração do processo metodológico descritivo normativo a partir da conjugação dos processos metodológicos criativo, normativo e descritivo positivo se alinha com a abordagem da prosperidade e bem-estar de Gaultier e Underdown, além de adicionar uma perspectiva mais ampla de bem-estar agora não apenas organizacional, mas especialmente social. Esta visão remete para uma concepção de lucro social e não apenas lucro corporativo ou organizacional. Então essa abordagem da prosperidade também leva isso em consideração, o lucro social, né? No ambiente contábil brasileiro, por sua vez, as políticas contábeis são definidas por instrumentos legislativos. De fato, os agentes governamentais possuem a maior parte das prerrogativas para a definição do que possa se configurar como prática contábil. Isso cabe ao legislativo, né? E aqui agora ele menciona quais são esses instrumentos legislativos. Os princípios fundamentais de contabilidade, ou PFCs, e as normas brasileiras de contabilidade, NBCs, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade, que é uma autarquia que está na esfera federal, que controla e que regula toda a profissão contábil no Brasil. Enquanto instrumentos balizadores da prática contábil possuem impacto efetivo menor no que diz respeito à configuração profissional do que as legislações societária, tributária e previdenciária. Então, o que ele está tentando nos dizer aqui neste parágrafo é que, embora você tenha o Conselho Federal de Contabilidade, ainda assim ele é um instrumento balizador secundário, por conta de que, na verdade, os instrumentos legislativos, as leis propriamente ditas, elas têm muito mais impacto sobre a prática contábil, por exemplo, a legislação societária, a legislação tributária e mesmo a previdência. É isso que ele está nos dizendo. Tais situações enfraquecem a perspectiva da representação corporativa, como já discutido, né? Que são as classes, né? As classes contábeis, elas têm menos poder, especialmente porque os instrumentos legais estabelecem procedimentos de mensuração muito mais aderentes às situações de mensuração discricionária. Nestes casos, ocorre uma provável redução da imparcialidade
da contabilidade em produzir métricas aceitas pelo conjunto dos agentes econômicos em ambientes de conflito distributivo. De fato, o que se observa é muito mais uma inclinação de resistência de certos grupos de usuários na medida em que buscam estabelecer alternativas de relação de dados e informações não aderentes à verdade patrimonial como uma forma de se livrar dos efeitos nocivos em seus patrimônios oriundos de um processo de mensuração unilateral. Agora, com a constituição do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, no âmbito do Conselho Federal de Contabilidade, inclusive com a participação de órgãos reguladores da contabilidade em setores específicos, a exemplo da Comissão de Valores Mobiliários, a famosa CVM, Banco Central Bacen, Superintendência de Seguros Privados SUSEP ou SUSEP, agências reguladoras além do próprio CFC, sugere uma perspectiva de fortalecimento da representação corporativa aqui no Brasil, né? Em matéria de produção e interpretação de conceitos contábeis, até mesmo a separação dos ambientes contábil e tributário previsto na Lei 11.638 de 2007 e Medida Provisória 449 de 2008 explicitam os esforços em direção ao fortalecimento doutrinário do processo de convergência para as normas internacionais de contabilidade, que no fundo tem a ver com as teorias contábeis mais internacionais, né? Por outro lado, a força normativa e legal para a criação de conceitos contábeis fora do ambiente do CPC ainda é muito forte no Brasil. Cita-se, por exemplo, o conceito de passivos contingentes não identificados, previsto na Lei 11.908 de 2009, que trata da aquisição de empresas pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que se encontra em conflito com um conceito de passivo adotado na estrutura conceitual básica para a elaboração de demonstrações contábeis produzidas pelo CPC. Enfim, toda essa leitura para dizer que a representação corporativa, tendo como aqui representantes, né, de toda a classe contábil, CFC, CPC, CVM, Bacen, o conjunto deles, né, que depois criam o Comitê de Pronunciamentos Contábeis do CPC, todas elas nem sempre andam conjuntamente, né, em termos teóricos, pelo menos, com os instrumentos legislativos. Há esse conflito no Brasil, sim. É isso que todo esse texto está querendo nos dizer. Existe essa diferença, então, entre representação corporativa da contabilidade e instrumentos legislativos, e geralmente os instrumentos legislativos não acompanham a teoria propriamente dita, porque a representação corporativa está mais próxima da teoria contábil, que por sua vez também está mais próxima da prática contábil. É isso que ele está tentando nos dizer. Então, aqui neste final de texto, o que este autor no livro está fazendo realizando uma aproximação entre a teoria desenvolvida por Glautier e Underdahl, que basicamente foca entre teoria versus prática, está fazendo uma aproximação na realidade brasileira. Beleza? No próximo vídeo eu quero começar sobre um outro autor, outras contribuições para a teoria contábil, que são as contribuições de Matesic, só que eu não sei qual que é a pronúncia, se é Richard Matesic ou Matesic, alguma coisa assim. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.